Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Wolfcast. Hoje temos um convidado para lá de especial, ele que é vendedor nato, gestor, líder, empresário e agora mentor e escritor, Michael. Seja muito bem-vindo, Michael. Um prazer falar contigo hoje. Prazer é todo meu. Que é isso, com uma introdução dessas, né? A gente chega a ficar encabulado, mas muito obrigado, Pedro, pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Cara, eu acho que todo mundo quando nasce, cresce, quer um dia escrever um livro, né? É. E tu recentemente escreveu esse livro, até eu tô arrepiado de que com certeza isso aí é um marco na tua trajetória, né, Michael? Com certeza, querendo ou não, é uma partezinha, é a minha marca no mundo, né? Por mais que seja pequeno, eu nunca nem esperava fazer isso, né? Em escrever um livro, e é uma realização, é diferente, é uma sensação nova. Coisa linda, parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo. Eu conheço o Michael há muito tempo, né? O Michael é amigo, a gente já competiu, né? Um pouco entre as empresas, quem vendia mais durante um bom tempo também, até hoje, né, Michael? Até hoje. Mas além de tudo é um parceiro de negócios, parceiro de amigo mesmo. E hoje eu quero que todo mundo conheça, assim como eu conheço um pouco da história, da trajetória do Michael, eu quero que todo mundo comece entendendo um pouco da tua trajetória. Quem é o Michael, da onde que ele veio, aonde que ele mora, né? E até chegar nesse livro aí grandioso. Legal, vamos lá. Bom, eu sou lá moro em Santo Ângelo hoje, né? Sou natural de São Miguel das Missões. E uma cidadezinha lá do interior mesmo, 6 mil habitantes na cidade. Para alguém já deve ter ouvido falar das ruínas de São Miguel das Missões, é lá que eu moro, nasci lá. Longe pra caramba, né? Longe pra caramba. Quantas horas pra vir pro podcast, pro Wolfcast? Deu 6 horas. 6 horinhas, imagina. Não tem como recusar o convite, né? Demorou um pouquinho pra gente sentar aqui e bater esse papo, mas valeu a pena. Tenho certeza aí que, como eu falei, eu tô muito honrado de estar aqui. E eu sou lá de São Miguel, então nasci lá em São Miguel das Missões, comecei minha jornada desde novinho, né? Eu sou um cara que vim de família humilde, não falo família pobre, assim, de passar necessidade, mas uma família muito humilde. E desde cedo, então, eu tentava já buscar alguma oportunidade de mudança de vida, né? Tinha algumas pessoas que lá desde pequenininho eu começava a me inspirar nelas, né? Alguns familiares mesmo. Então, eu com 8 anos de idade, eu comecei já a trabalhar, né? No sentido, não trabalhar para uma outra pessoa, mas eu comecei a empreender. Como é uma cidade turística, a gente recebe muitos turistas lá praticamente o ano inteiro. Na parte do final do ano são mais escolas que vão lá fazer a visitação, assistir o Som e Luz. Na parte do meio do ano são famílias mesmo. E eu comecei então a empreender, fazer artesanato lá. Que legal. Uma parte da minha história eu comecei fazendo artesanato. Não sabia disso. Não sabia? Não sabia. Sim, comecei fazia as miçanguinhas, né? Corrente, colar, pulseira, tudo com taquara, miçanga mesmo, assim, tudo era recolhido, tudo feito manualmente. A gente começou dentro de casa, eu comecei a fazer isso. Não foi, meus pais nossa, você tem que trabalhar, não. Simplesmente surgiu a oportunidade, o desejo. Não sei nem como que essa sementinha saiu, veio no coração. Provavelmente queria comprar alguma coisa, não tinha condições e daí acabou dando um jeito, né? Exatamente. E aí, cara, começou a dar certo. Comecei a ganhar dinheiro, comecei a gostar, fui profissionalizando um pouquinho mais, cada vez mais a entrega, né? E sempre produzia, ia lá na metade da tarde, lá pelas 3 da tarde, a gente já ia lá pra frente das ruínas lá, oferecer o produto, né? Então Isso com qual idade mesmo? 8 para 9. Caraca, que loucura. 8 para 9. Olha, meus parabéns. Obrigado. E aí deu tão certo que com 11 anos de idade eu já continuava no mesmo negócio, só que eu já tinha meu primeiro vendedor. Que legal. Minha mãe fazia a gestão, né, da parte financeira para mim. Então, eu lembro até hoje, era 25% era a comissão do vendedor, 75% ficava para mim. E aí eu parei um pouquinho saí um pouco da venda direto, tava mais na produção, né? Uhum. Mas sempre ia acompanhar, mas eu já tinha aí o rapaz lá que oferecia, né? Que legal. Primeira lição da vida, né? Não gastar tudo que ganha. E hoje tu tá com um produto que te
faz com que todo mundo faça isso. Né? Exatamente. Cara, daí fui até os meus 14 anos produzindo, então tive uma boa... Eu com 12 anos eu ganhava mais que um salário mínimo da época já. Já era uma boa lucratividade mesmo, assim, a produção já estava bem grande, depois o meu irmão entrou pro negócio também para poder auxiliar, porque... Tu tá com quantos anos hoje, Tô Mike? com 30. 30? 30 Com anos. essa carinha aí. Judiado, né? Judiadinho, né? Muito sereno. Tá que nem eu, assim, ó. Trabalhar com vendas dá nisso, né? Caminhando na prefeitura, né? Muito rodado. Muita sala de pé, né? Exatamente. Vamos lá, continua aí, desculpa te interromper. Não, imagina. E aí, cara, com 14 anos, aí eu comecei a ficar um pouco mais adolescente, né? E aí, eu saí desse negócio. Aí depois trabalhei com outras coisas, eu fui promotor de eventos, já fui DJ uma época da minha vida. Pô. Depois eu com 16 anos eu comprei uma loja lá em São Miguel, que era de bazar, decoração de casa. Eu com 16, 17 anos já viajava sozinho para Cascavel, fazer as compras, abastecia a loja. Depois eu surgiu uma oportunidade do lado dessa loja em montar uma lavagem de carro. Então eu já tinha 2 negócios. Para 17 para 18 anos. Que legal, cara. Que legal. Sempre. Eu sabia que tu corria bastante, mas não que desde cedo, assim, desde cara. Desde cedo. Uma lição de vida. Eu trabalhei 3 meses só de carteira assinada até hoje na minha vida. Que legal. Um período eu trabalhei, dentro disso fui estagiário da prefeitura. Lá tinha um programa lá, um projeto que era, enfim, eu não lembro direito, mas era do Bolsa Família, nós tínhamos que atualizar e estavam recrutando alguns jovens, né? E eu fui um desses, mas ali eu vi que escritório administrativo não era comigo. Daí fiquei um tempo ali, aí saí, comprei a loja, como eu falei, já tinha um dinheiro já sempre dos negócios, né? Daí depois das festas, do promotor, DJ. Porque São Miguel é uma cidade muito pequena, então tinha muita oportunidade também, né? E por isso que eu também gosto muito do interior, né? O interior sempre tem as oportunidades, depende como você enxerga o teu negócio, né? A tua cidade. Muitas pessoas veem como uma coisa ruim, né? Mas existe oportunidades em todos os lugares, mas o interior muito mais ainda. É que, na verdade, quando existem pessoas, né? Sempre existe alguma oportunidade. Agora, normalmente no interior não tem aquela cabeça, na grande maioria das vezes, né? Aquela cabeça de por exemplo, de São Paulo, cidade de São Paulo, que nunca para, né? Exatamente. Agora, quando o cara, por exemplo, mora no interior e tem aquela cabeça de cidade, por exemplo, que nem São Paulo, o cara faz muitos negócios, com certeza. Faz mesmo. E aí, com 18 anos, eu acabei indo pra Santo Ângelo. Daí, lá eu fiquei 3 meses. Daí, vendi tudo, né? Chegou um momento, aí... Também a minha vida foi... Eu sempre muito ansioso, muito sonhador. Empreendia, não dava continuidade, né? Ganhava muito dinheiro, vendia tudo. Aí, com 18 anos, eu acabei vendendo tudo. Fui pra Santo Ângelo. E lá, também pela faculdade. Aí, fiquei 3 meses trabalhando numa empresa de informática. Entrei numa empresa sem conhecer absolutamente dessa área, não era a minha área, né? Mas eu entrei na parte comercial e aí em 3 meses praticamente eu tinha triplicado o faturamento da assistência lá, porque ninguém vendia antes, né? E eu comecei na hora que os técnicos iam fazer a manutenção, eu já encaixava algum produto, vendia alguma coisa. E aí eu vi uma oportunidade, falei, cara... Dá pra ganhar dinheiro. Por que eu vou fazer pro outro, né? Vou fazer pra mim. E aí eu empreendi, abri uma loja junto... tive um sócio que era o técnico da época, né? Muito voltado ao ramo empresarial e licitação. E aí fiquei quase 5 anos. Aí começou a bater no teto. Até a informática começou, querendo ou não... Hoje as redes sociais não, os sites, né? As grandes lojas começaram a vender no digital. E aí acabou que eu... quis mudar de ramo, né? Falei, cara, preciso ganhar mais. Como é que tu chegou no consórcio? E aí que tá. É uma história bem engraçada, né? Eu conheci o consórcio... meu primeiro consórcio eu fiz antes da HS. Eu tinha feito com a Rodobens pra compra do meu imóvel. O cara nos vendeu de uma forma... Eu com a minha esposa, né? Com a Camila. Nos vendeu de uma forma totalmente sem entender. Que tá aqui hoje, né? Acompanhou nessa saga de 6 horas também, né? Tá aqui comigo, sempre comigo, desde o início. A gente já tá 10 anos juntos. Essa parceria é o que faz o cara crescer, né? Exatamente. Com certeza. Ajuda o cara a crescer, com certeza. Muito do desenvolvimento, cara, foi por ela, né? Porque quando eu conheci ela, o cara pobre, feio, né? Cara, eu preciso ganhar dinheiro pelo menos pra, né? Ficar bonito pra ficar à altura dela, né? Não, e é legal que eu tô olhando aqui pros olhos do Michael, além de ser um olho bonito verde, né? Ele chega a brilhar quando fala da esposa, né, cara? Não, é bem legal. A Camila tá sempre comigo. Mas vamos lá, como é que chegou no consórcio? Cara, eu quero saber dessa história, homem. E aí, acabou que nós fizemos o consórcio com a Rodobens. O cara sem entender muita coisa do que nós queríamos, né? Mas
compramos ali, nós queríamos comprar o nosso imóvel, né? E nessa procura de tentar mudar de segmento, mas assim, cara, eu quero mudar, mas eu não sei o que fazer, sabe? Cara, não me passava nada pela cabeça. Certo dia, a Camila, minha esposa, ela recebeu uma mensagem no WhatsApp de vendedor de consórcio. Servopa. Compre seu imóvel, né? Na Aquela Servopa. coisa. No WhatsApp. E aí ela falou assim, o meu esposo, a gente tem consórcio, ele não quer comprar nada, mas ele quer trabalhar. E ela me falou, e nesse momento que ela me falou, eu fui pro Google, falei, maior administradora, né, de consórcios, Rio Grande do Sul. E apareceu a HS Consórcios. E eu, naquele momento, eu pesquisei a empresa, pesquisei o Grupo Erval, e eu mandei um e-mail, mandei 2 e-mails, mandei 3 e-mails, e aí até que um dia o Leandro me ligou pra... Leandro Osório? Leandro Martins. Leandro Martins, foi meu primeiro legal. coordenador. Mas a história é muito legal porque quando o Leandro conversou comigo a primeira vez, eles não queriam me dar a oportunidade de trabalhar. Lá em Santo Ângelo não existia HS Consórcios, né? A HS, ela tinha algumas cidades do interior, ainda não era um produto que na nossa região que se trabalhava, a HS não existia mesmo. Qual ano? Isso era 2017, 16, 17. Tinha algumas lojas em Santa Rosa, cidade próxima, em Juí também, mas, tipo, era muito pequeno, né? Sempre foi muito forte aqui Vale dos Sinos, Vale do Paranhama. Isso. Mas pra região lá agora, hoje tá muito forte. Né? Hoje tá. Quando eu entrei lá, nós vendimos muito pouco na rota. Hoje a rota lá vende mais de 50 milhões mês, né? Não sei se... acho que não vendia nem 10 milhões quando eu entrei na rota toda lá. E aí na primeira conversa com o Leandro, ele me falou, Mike, eu não sei, cara, se é uma boa você sair do teu negócio, que ele tava dando certo, né? Tava estruturado para você vender consórcio, você nunca trabalhou com o mercado financeiro, você não conhece nada do segmento. Imagina, olha que arriscado que vai ser. E nisso, cara, eu implorando, eu falei, cara, me dá uma oportunidade, tu vai ver que o que você precisar que eu faça, eu vou fazer, tu pode ter certeza. Eu falei, eu não conheço o produto, eu não tenho conhecimento técnico, mas eu falei pra ele, cara, eu sou uma esponja. O que tu falar pra fazer, eu vou absorver e vou executar. Tu chegou a falar pra ele da tua história, que desde os 8 anos? Sim, ali já tinha se conhecido, né? Tá, então olha... E aí ele queria me colocar como vendedor Lojas Taqui em Juí. Ele falou, cara, eu vou te dar uma oportunidade, mas tu tem que ser vendedor na Lojas Taqui em Juí um ano. Depois disso, se você gostar, se der certo, você vira representante. Daí eu falei, não, eu não quero. Eu quero a oportunidade de empreender. E, Leandro, se der certo... E se der errado, não te responsabiliza. A responsabilidade é minha, 100%. E aí existe uma conversa de bastidor que ele ligou pro Matheus Kaproski e falava, Matheus, eu tô com um carinha aqui chato pra caramba. Passa me pedindo oportunidade, eu não sei mais o que dizer pra ele. E nisso, até ele me falava que ia me dar um retorno certo dia e não me dava retorno. Eu comecei a stalkear ali no Facebook com a Camila. Onde que ele tá? Ele falava que ia vir me visitar e não vinha me visitar. Até que falaram, cara, então vamos dar oportunidade. A insistência, né? A insistência. A insistência, quando tu tem uma coisa na cabeça e tu corre atrás, tu sempre consegue. Tá aí, conseguiu, né? Exatamente. Foi uma batalha. Daí, cara, eu fiz até uma carta. Tive que montar um e-mail em forma de carta com um pedido, né? Formalizando por que eu gostaria de fazer, o que eu entregaria, qual que era o meu projeto. E, cara, deu certo. Eu entrei em novembro de 2017. Dia 16 de novembro de 2017 eu entrei na HS Consórcios. No dia 15 eu já tinha vendido minha primeira cota sem treinamento. Que legal. E hoje tá com quantos escritórios? Fala pro pessoal aí pra... Hoje eu tô com 4 escritórios, né? Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente não falou do nome também, né? A gente não falou do nome, né? Hoje eu sou da Unitar 7 Investimentos. Já tô há 6 anos com a HS Consórcios. Dentro disso, lá no início, eu iniciei com a Missioneira, Missioneira Consórcios, que era na cidade de Santo Ângelo. E aí, dentro disso, a gente começou... Cara, foi muito rápido a nossa expansão. Muito rápido. Eu cheguei a ter 11 escritórios, Pedro. 11 escritórios. Que loucura. É meio que enlouquecedor, né? Pra quem assim, eu até estava comentando antes com o Michael, tem muitos corretores de consórcio que nos acompanham aqui na Wolfcast, tem muitos clientes e futuros clientes que nos acompanham aqui no nosso podcast. E para quem sabe, aí tem bastante gente, não é de barbada. Não é fácil. E vários locais, então, é mais difícil. Difícil ainda. Muito difícil tu conseguir, muitas vezes, ter uma cultura, né, bem estabelecida, né? Porque você pega, às vezes, de uma loja e outra, você tem 6 horas de distância de carro, né? Que nem hoje ainda eu tenho, né? Entre uma filial de Santa Catarina e onde eu moro, dá 5 horas e meia de carro. É o tempo que demorou pra tu chegar aqui. É o tempo que eu demorei pra chegar aqui.
E aqui ainda poderia ter vindo de avião, né? É mais fácil lá, não tem isso, né? Vamos lá. Eu vou começar com algumas perguntas que eu bolei aqui pra gente conversar, tá? E uma eu queria ir para esse teu lado novo, tá? Que é a questão da mentoria, da questão do livro, mas começando com a questão da mentoria, tá? Sim. Hoje, o que tu acha, qual que é o problema enfrentado pelos vendedores de consórcio? O maior problema dos vendedores de consórcio. E como tu acha que daria para resolver? Cara, dentro da mentoria hoje, que eu praticamente já tô com quase 70 alunos já, são meus mentorados, né? Produto HS Consórcio 100%, a maior dificuldade que eles têm hoje é disciplina de execução. Eu acredito muito que muitos sabem o que fazer, aprendem, tem o suporte. Hoje a nossa empresa ela dá muito suporte para o vendedor entender o produto, né? Mas a dificuldade de execução. Então, as tarefas do dia a dia, as coisas simples que é o que vai fazer dar o resultado, muitas vezes, eles acabam muitas vezes postergando, se enrolando. O desafio de ter o tempo livre, sabe? Eu sempre falo, o maior desafio nosso não é buscar clientes. Buscar cliente a gente sabe onde buscar, a gente sabe onde encontrar e muitas vezes a gente sabe o que falar, né? Mas o nosso desafio é o tempo livre. Então, porque você pega... Cara, se pensar 8 horas por dia, né? Considerando assim, normal, nas 9 às 18 horas. Cara, você tem 8 horas por dia para poder conversar com pessoas. Se tu pensar em termos do funil de vendas, às vezes você precisa ter uma pessoa, um oferecimento por hora. Você precisa ter uma reunião por dia para você poder vender bem, né? Dependendo das tuas taxas de conversão. E acaba que eu não consigo muitas vezes fazer isso. Por que eu não consigo fazer? Porque eu não tenho a disciplina, porque eu me enrolo com o meu tempo. Eu vou um pouco no Instagram, fico 2 horas. Daí eu vou um pouquinho no WhatsApp, fico mais 3 horas. Então eu acredito que seja isso, Pedro, sabe? O desafio do vendedor hoje é a execução, né? E aí a parte da mentoria, que faz que essas pessoas tenham muitos resultados, e hoje elas estão tendo resultado, muito mais pela ambiência, né? É um grupo que a gente trabalha com eles diariamente, tentando dar esse norte, tentando caminhar com eles, muito mais conduzindo eles para esse resultado, né? Então o nosso modelo de mentoria não é um curso gravado, não é só faz isso e vê se vai dar certo. A gente faz o acompanhamento diário, né? Então é troca o dia inteiro. Cara, já fez isso, aquilo lá que você falou que ia fazer vai dar certo, não vai. A gente vira quase um pai dos vendedores, né? Dá um gostinho aí, por exemplo, de uma rotina diária. Cara, uma rotina diária. Chegar no escritório, se tem equipe, como nós estávamos falando de manhã, o PHD, primeira hora do dia, é fundamental de fazer, para que você possa analisar como é que foi o teu dia, fazer análise, né, o dia anterior. Mas eu não tenho tempo de fazer isso todo dia com a minha equipe. Cara, então pelo menos faz 2 vezes por semana, né? 2, 3 vezes por semana, dia sim, dia não. Mas começar dessa forma, olhando o que tá dando certo, o que tá dando errado. Depois disso, se você tem e deve ter um CRM, né? Olhar as tarefas do teu dia, porque muito provavelmente você tem algumas tarefas a executar de ligações. Colocar 2 tipos, pelo menos, de prospecção dentro de uma rotina. Prospecção ativa, né? Não prospecção passiva, que na minha opinião a passiva ela tem que ser feita todo dia. Passiva é quando o cliente vem até você, né? Mas buscar prospecções ativas, como? Cara, visitar clientes ativos para pegar indicação, reforçar o relacionamento com essas pessoas. Porque um erro que a gente comete, muitos vendedores, a gente vende e a gente abandona. E aí o cara para de pagar, eu nem sei porque o cara parou de pagar. O cara parou de pagar, tá desistindo do sonho dele. Mas na verdade, às vezes, o cara tá desistindo de pagar porque não teve suporte. O vendedor vendeu uma vez e abandonou. Perfeito. Então, tu colocar isso na tua rotina, cara, pelo menos 1 cliente, 2 clientes por dia, você revisitar. Pra ir tomar um café. Pedro, como é que tu tá? Tá bem? Como é que tá os negócios? Não com a intenção de vender, mas com a intenção de melhorar o relacionamento, criar vínculo, né? Vínculo emocional, conhecer um pouco mais do teu negócio. Porque, às vezes, você, naquele momento, só quer alguém para conversar. Perfeito. Às vezes, naquele momento, você lembra de uma outra oportunidade que surgiu, você vai poder me indicar alguém. Às vezes, eu, como consultor, eu posso te conectar com outras pessoas, porque você vai me falar de uma dor, que às vezes não tem nada a ver com o consórcio. Tu vai ter, na verdade, vários vendedores para ti quando tu estreita o relacionamento, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, eu acho que um dos relacionamentos mais sadios é quando tu não busca nada de fato em troca. Acaba acontecendo naturalmente. Exatamente. Né? Então, eu acho que é muito disso que tu tá falando, né? Exatamente. Porque você pensa... Ontem, por exemplo, eu tava tomando um café de tarde com 2 advogados. Eu tava fazendo a conexão entre os 2.
não com a intenção de vender nada para eles, nem com a intenção de participar do negócio deles, mas eu conectei os dois para que eles aí depois possam conversar. Se vai dar negócio, não sei, tá entre eles, mas e se dá certo? Essas pessoas, tu acredita que elas depois não vão lembrar de mim em algum momento? Claro que vão. Claro que vão. E outra, tu tá ajudando, né? Tu tá ajudando a melhorar o mundo, porque às vezes eles podem ter um tipo de negócio que vai mudar um segmento, um mercado que... Exatamente. Então, todas essas conexões são bem, bem interessantes. Uma outra pergunta que eu botei aqui, tá? Tu deu a receita, certo? Mas pro cara performar, certo? Pro cara, tipo... ter um volume de vendas maior, talvez. Por causa que tem o básico e tem a performance, né? Sim. Pro cara performar, o que tu considera que o cara deveria fazer, tanto em questão de mentalidade, quanto questão de dia a dia, ou tipo de clientes para buscar? Sim. Só pra... Cara, a performance, ela vai vir muito de você conseguir olhar pro que você faz que dá certo, né? Uhum. Então, o vendedor hoje, ele precisa, primeiro passo é identificar quais são as maiores habilidades dele e quais são as coisas que eles têm mais dificuldade. Muitos acreditam que o resultado vem eu tentar melhorar o que eu sou ruim, o que eu tenho mais dificuldade. Eu acredito que é o contrário. Eu tenho que identificar o que eu sou bom, potencializar muito o que eu sou bom e tentar neutralizar o que eu sou ruim, o que eu não sei. Porque a gente não precisa saber tudo. A gente precisa saber algumas coisas e fazer com que essas coisas deem certo, né? Uhum. Então, o primeiro passo, eu preciso identificar, dentro de um vendedor, né? Identificar quais são as suas taxas de conversão. Para que... Quais são as taxas de conversão do vendedor? Ah, como assim, Michael? Quantas reuniões eu preciso realizar para que eu possa ter uma venda? Eu identifico isso. Eu identifico que a cada 3... Não sei se já viu esse livro. Descubra seus pontos fortes 2.0. Não conheço esse livro. Peguei aqui na minha mochila aqui, esse livro aqui, para quem tá nos assistindo. Fala exatamente o que tu tá falando, tá? Aqui fala muito que a gente tem uma cultura dentro da sociedade... onde que a gente costuma a querer, tipo, ajeitar o que a gente é ruim. Sim. Certo? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou excelente em português, um exemplo, tá? E eu não sou tão bom em matemática. Em vez da professora tentar explorar ainda mais a questão da potencialidade do português, todo mundo vai tentar só resolver a situação da matemática. Quando às vezes o cara poderia ser um excelente escritor, um exemplo. Exatamente. Né? E isso fala muito nesse livro aqui, que é o que tu tá dizendo. Exato. Demora muito mais tempo tu tentar consertar algo que às vezes tu não é tão bom e talvez tu nunca vai ser tão bom, do que daqui a pouco tu performar algo que realmente... E isso vem de casa, né? Vem dos professores, vem dos pais, muitas vezes, né? E inconscientemente eles acabam às vezes anulando o gênio do português. Perfeito, perfeito. Não, eu gostei muito por causa que eu terminei de ler esse livro e coincidentemente estava na minha mochila e eu acho bem, bem interessante. Até tem questão de pesquisa depois. Vamos colocar o nome e vamos recomendar ali. Não, vamos recomendar ali embaixo pro pessoal. Então vamos lá. E é isso, sabe? Então o vendedor ele precisa começar a identificar as suas taxas, né? E identificar o que ele é muito bom. Uhum. Porque se tu vai pensar em prospecção hoje, eu acredito que o maior desafio do vendedor, ter clientes para vender. Uhum. Como que eu consigo abastecer o meu funil? Prospectando. Quantas formas de prospecção tem? Cara, 20, 30 formas, né? Se você pensar, mas eu não preciso fazer todas elas. Então eu preciso identificar o que eu sou bom, começar a identificar quais são as minhas taxas, né? Porque se eu sei minhas taxas, eu sei o quanto que eu preciso trabalhar para performar. Então, se eu preciso, por exemplo, fazer 3 reuniões para fechar uma venda e eu quero fechar 10 contratos, eu preciso ter no meu mês 30 reuniões. Uhum. Cara, é uma por dia, se for pensar. É muito pouco. Eu tenho 8, 10 horas por dia para fazer isso. E aí depois também, uma coisa que nós já falamos sobre isso, é cuidar muito com as distrações externas, né? Uhum. Os problemas externos afetam muito hoje os vendedores. Uhum. É uma coisinha aqui, é uma saidinha do escritório para resolver ali, é um BOzinho aqui em casa. E isso faz com que as pessoas muitas vezes desfoquem, né? Como tu falou aquele dia lá no Insta, lá nos stories, né? Pode falar aí. Aprendi com você, inclusive, né? Mas é performance igual habilidades menos interferência. Então, o resultado da tua performance muitas vezes é o conjunto das tuas habilidades menos as interferências que tu tem no dia a dia. Você vai fazer a tua nota, né? Qual que é a minha nota em termos hoje de habilidade, né? Quanto eu domino o produto, quanto eu sou bom como vendedor, como, né,
quanto de técnica eu tenho? Eu tenho, minha nota é 9. E qual que é a nota que eu dou para as minhas interferências diárias, né? É buscar o filho na escola, pode ser. Claro. Querendo ou não, é uma interferência, você tem que sair em algum momento do teu dia. Enfim, outros problemas, né? Não só isso, Problema né? financeiro, problema familiar, falta de organização, falta de treinamento, é uma série de problemas, exatamente. Então eu tenho, minha nota é 5, né? Tenho 5 na interferência. Então o que a lógica é, né? Eu tenho 9 menos 5, o resultado final é 4. Então esse vai ser o resultado da tua performance. Perfeito. Excelente. Aprendi com o professor, né? Até parece, homem. Se você fosse começar agora no mundo das vendas, tá? Porque, tipo assim, o cara que tá há mais tempo dentro do negócio, às vezes ele tem alguns vícios, né? Certo. Só que o cara que às vezes está começando agora, ou até o cara que às vezes não tá voltando, às vezes tem que zerar e começar do zero, né? Sim. E se tu fosse ver uma rotina ideal, por mais que eu já tenha te perguntado sobre a rotina, tá? Mas uma rotina, tipo, para começar do zero. Sabe aquele negócio? Eu vou fazer um modelo aqui e esse modelo eu vou seguir. Certo. Segunda, terça até sexta-feira. O que tu acha que seria uma rotina ideal? Independente, vamos dizer assim, eu ainda não sei das qualidades daquela pessoa, certo? Certo. Eu ainda não sei. Então, tipo assim, o ideal é eu dar um norte para que essa pessoa comece a produzir, comece a ter algum resultado em cima de prospecção e trabalho diário. O que seria uma rotina ideal para ti? Para quem tá começando, né? Começando, vendedor... contratei um vendedor, qual que é o primeiro passo que eu faço com ele? Mais ou menos assim, né? Ou, enfim... Eu acredito que eu executaria 3 passos, tá? Para começar. Primeiro passo, uma coisa que eu percebo que muitas vezes eu errei muito, e eu acredito que muitas vezes gestores erram, é querer treinar muito o vendedor no início. Então eu contratava às vezes o vendedor, eu ficava 2 dias com o vendedor treinando o produto. Ele muitas vezes ele saía dali embriagado mentalmente de tanta informação e ele não consegue absorver. Perfeito. Então hoje o que eu tento colocar na minha rotina dos novos vendedores? Primeiro passo, nós temos hoje, faz a universidade, que é um treinamento gravado. Mas eu não tenho treinamento gravado. Ok, senta com o teu coordenador e faz esse treinamento, o básico do básico, né? Eu organizaria uma lista quente. Lista quente são pessoas próximas, amigos, familiares, ex-colegas de trabalho, não com a intenção de vender, porque é aí que tá um problema que as pessoas erram, né? Elas acreditam que essas pessoas elas são obrigadas a comprar de você, e na verdade não é isso. E daí já entra um problema das pessoas, que é a questão da rejeição, né? Exatamente. Tipo, tu começa no mundo das vendas, tu nunca trabalhou com vendas na vida, muitas vezes. E acontece de tipo assim, tomei um não de um amigaço meu, tomei outro não de uma pessoa, às vezes um familiar. O cara já começa, às vezes, até não querer mais continuar dentro do negócio, né? Exatamente. E os familiares, e muitas vezes, se você pensar, alguns vendedores que não davam certo no início, porque justamente por isso, né? Os melhores amigos, às vezes, não compram dele. Porque primeiro eles querem ver, cara, mas o Michael é um cara que tá sempre pulando de emprego em emprego. Será que eu posso confiar nele para cuidar do meu negócio por 15 anos? Sim. Então, às vezes, os familiares vão ser os mais difíceis de comprar, os mais amigos próximos. Mas o porquê que da lista quente eu começaria por ela? Porque ela vai validar para ver primeiro, vamos lá, como gestor. Se você montar uma boa lista quente e você consegue, nessas primeiras visitas, me levar junto, eu já consigo validar se você é uma pessoa benquista, se as pessoas gostam de você, se você tem credibilidade, né? E essas pessoas, elas, por mais que elas não tenham obrigação nenhuma de comprar de ti, mas como elas gostam de ti, Pedro, como amigo, elas têm a obrigação, então, de te ajudar, indicar. Então, hoje a rotina que a gente tenta colocar dentro do nosso negócio, você contratei um vendedor, treinamento, um dia, depois eu coloco dia sim, dia não, pelo menos um treinamento mais de 1 hora, então eu pego tópicos de produto, vou treinando, cara, vamos falar agora só de construção? Vamos falar de construção. Então é assim que funciona. Então eu vou dando doses diárias. Pílulas para que ele pegue conhecimento, né? Lista quente. E aí a gente coloca pro vendedor. Em 15 dias ele precisa realizar 10 visitas acompanhadas de um gestor. Por que isso? Justamente para validar se essa pessoa ela é bem aceita na sociedade. Dentro dessas visitas não é intenção de compra. Não é, cara, não vendeu, tá tudo bem. Mas eu preciso participar dessas visitas.
de lá a gente cria alguma metodologia de pegar a indicação dessas pessoas. Então eu começaria dessa forma trabalhando. Lista quente, indicação. E um erro que eu cometi muito lá no início, por mais que eu atendia empresas no meu outro segmento, né, na loja de informática, eu não tinha muito relacionamento na cidade, eu não tinha networks. Então, urgentemente, se eu estou começando hoje, eu tentaria me colocar em vários grupos. Grupos de networking, que pode ser, às vezes, um futebol, pode ser um esporte, pode ser, sei lá, jantares que talvez tenham dentro da sociedade. Tem várias situações que, às vezes, a gente fala a palavra networking para quem, às vezes, não tá muito dentro do meio, não sabe nem o que é, né? Às vezes é um bicho-papão ali, né? Mas, na verdade, network é tu estar inserido em diversos tipos de grupos, né? Exatamente. E as pessoas têm, às vezes, uma visão errada. Elas acham que, nossa, mas é muito caro, eu preciso estar em grupos de dinheiro. Cara, como é que eu vendo para investidor hoje? Cara, primeiro passo, busca a associação de empresários da tua cidade. Perfeito. É 40, 50 reais para você se associar lá, você vai ter 200 empresários, 300 empresários associados para você poder ligar pro cara e dizer, cara, eu sou novo aqui, eu tô começando, eu quero te conhecer, quero conhecer o teu negócio, quero que você me conheça, eu posso tomar um café contigo? Aos pouquinhos tu vai indo. Então eu tentaria me posicionar com pequenos grupos, né? E eu tentaria colocar essa rotina, né? Rotina de 15 dias eu tentar visitar pessoas, pegar indicação. Uma coisa que tu falou ali, que eu achei legal, eu acho que nos nossos podcasts, no Offcast, não foi falado ainda, sobre a importância ali do cara ter credibilidade na sociedade, né? Tem alguns pontos, às vezes, pro cara dar certo, né? Um dos pontos é, às vezes, vamos lá, ele é querido com os familiares, tipo, os familiares gostam dele, não tem nenhum problema de família mais forte, assim, os amigos confiam naquela pessoa, né? Tu elencaria mais alguma outra situação? Eu tentaria buscar o histórico, né? Dentro dele, qual é o histórico dele de empresas que ele trabalhou, né? Porque... Tempo de lugar. Isso aí. Eu tive uma situação de uma vez, um vendedor, é um movimento que a gente sempre faz, geralmente no final do mês, né? Nosso fechamento é dia 25 e dia 10, né? Dividido em quinzenas, né? E eu sempre, muitas vezes, eu pego as pendências dos vendedores e eu ligo para cada pendência para entender o que faltou para fechar, por que não fechou, o que eu posso ajudar, né? Me coloco numa posição, tento ligar, fazer esse movimento para ajudar o vendedor a fechar negócio. Uma vez eu liguei e tinha um vendedor meu que, quando eu contratei, eu já sabia. Ele era um cara muito comunicativo, se dava bem com todo mundo, mas ele ficava 6 meses num lugar, mais 3 meses no outro, mas tinha um histórico de pular. E era uma cidade, na cidade que eu tinha ali, cidade vizinha de Santo Ângelo, com 8 mil habitantes também. Todo mundo conhecia o cara. Todo mundo conhecia ele. Então, quando ele veio pro negócio, eu pensei, cara, esse guri vai estourar, ele conhece todo mundo, né? E que se comunica bem, fala bem. Eu tive um cara assim igual. Acho que todo mundo tem. Todo mundo teve, já. E o cliente me falou, por isso que o cliente me falou, cara, eu não consigo fazer negócio com ele, contigo eu faria, porque você já tem tempo, mas com ele eu não consigo fazer porque eu sei. Ele vai ficar 4, 5 meses, vai sair da empresa, vai para outro negócio. E o que aconteceu? 3 meses conosco, foi para outro segmento. Aí foi para o segmento de energia solar. Já não tá mais. Sim. Já tá em outro segmento. É engraçado, mas as pessoas... Existem situações em que as pessoas fazem sempre as mesmas coisas, né? Existe padrão de comportamento para todos os tipos de pessoas. E tem várias pessoas que são aqueles de galho em galho, que nem tu tá falando. É verdade. Ô, Mi, vamos lá. Vamos para a parte de produto consórcio, tá? Maravilha. Por que você trabalha com consórcio e vende consórcio? Cara, o consórcio para mim, assim... eu acredito tanto no produto, tanto porque é um produto que transforma vidas... 100% sim, hoje tudo que a gente conquistou foi através do consórcio, imóvel, veículo, e quando eu entrei lá atrás para vender, foi também porque quando eu e a Camila nós tínhamos um apartamento, né, na época financiado, e nós queríamos nos mudar para uma casa, e mesmo sem conhecer o mercado, nós identificamos que a única maneira que nós teríamos, porque eu era empreendedor, ela também empreendedora, seria através do consórcio. Então, eu acredito que hoje o consórcio é um facilitador para que você alcance os objetivos, né? Seja quais são. E ele é um transformador porque ele transforma a vida dos clientes e principalmente para quem vende. Porque se tu pegar em termos de ganho,
para quem vende, né? Falando como corretor, como vendedor, em termos de ganho, hoje, cara, o vendedor hoje vai ganhar muito acima da média. Perfeito. Muito acima da média. Tu tinha feito uma pesquisa de mercado um tempo atrás? Fiz, eu fui fazer um treinamento com a minha equipe comercial e eu busquei as magazines, né, da cidade. Magazine Luiza, Quero, Benoit, outros segmentos, gerentes de cooperativas. Hoje o vendedor de consórcio, que ele é um corretor mediano, ele vai ganhar quase o dobro para mais do que essas pessoas. Até mesmo que um gerente de banco. Muito mais que um gerente de banco. Muito mais. Até tivemos um gerente de banco lá perto, né? Tava aqui no Wolfcast também. O Léo, gente boa para caramba. Um abraço para ele também. Tipo assim, tu hoje vende produto consórcio, tu gosta do produto consórcio, mas tem um a mais, tem um quê a mais. O que a mais é aquele brilho no olho, que dá para ver no teu olhar. Sim. Quando tu vende o produto. Por que tu tem esse teu brilho no olho com o consórcio? Cara, é aí que tá, né? Quando eu entrei lá em 2017, eu lembro do seu Francesco, se ele olhar, um abraço pro seu Francesco, até hoje é meu cliente, ele fechou o consórcio conosco no dia 16, a gente abriu a porta, botamos um cavalete no meio da rua, 10 da manhã ele passa, faz a volta e entra no escritório. O Leandro tava lá e ele foi o nosso primeiro cliente, comprou, em 4 horas de loja eu já tinha vendido uma cota presencialmente, né? Ah, que legal, cara. E aí eu falei, putz, cara, eu vou enriquecer com esse produto, né? Imagina 4 horas eu já vendi um consórcio. E olha que louco, esse cara foi o meu primeiro cliente contemplado em dezembro. Sério? No primeiro sorteio, na primeira assembleia eu já tive cliente contemplado. Foi aí que eu passei a acreditar muito no produto. Só que o que aconteceu? A realização dele. Cara, quando eu vi ele contemplado, realizando, essas pessoas são gratas. Eu tenho uma coisa comigo que eu sou muito de ajudar outras pessoas, né? Uhum. Então, sempre fui assim. É uma missão de vida que eu tenho hoje, é em fazer outras pessoas prosperarem através do meu conhecimento, através dos vendedores, mas o nosso produto proporciona isso. Então, cara, eu tenho hoje mais de quase 400 clientes na minha carteira que já contemplaram e compraram alguma coisa. E essas pessoas, assim, cara, os depoimentos que elas dão pra nós, que, cara, se não fosse isso aqui, eu não ia conseguir... Eu sei que parece meio clichê falar, né? Que todo mundo fala, mas o nosso objetivo é o cliente. A gente tem um problema no nosso segmento de consórcio que há pouco tempo a gente foi um pouco mais colocar a cara na internet. Sim. Tem alguns que fazem até um pouco mais de tempo, mas em sua grande maioria, a maioria acaba não colocando a cara, tipo, dizendo às pessoas que contemplaram, um exemplo isso, sim, né? E vamos lá, quando tu compra um carro, certo? Tu fala que tu comprou o carro ou que tu financiou um carro? Tu fala que tu comprou um carro, né? Ninguém vai falar que eu comprei com consórcio. A maioria não vai falar isso. Então, às vezes, poucas pessoas sabem da realização. Sabem que muitas, às vezes, fizeram consórcio, mas não sabem da realização que foi depois. E é isso que tu tá falando, né? Cara, a realização dessas pessoas, assim, pessoas... cara, desde pessoas com muito dinheiro, que para elas, às vezes, é simplesmente mais um bem, mas elas sabem, elas ficam realizadas porque elas estão comprando de uma forma inteligente, com economia. Mas hoje, um público que eu trabalho muito é um público muito consumidor ainda, né? Eu sei que tem muitas empresas que buscam muito investidor, né? Mas eu, na minha carteira, nesses anos, até por ser um pouco mais do interior, é muito consumo, né? E, cara, aí vem a parte da realização, né? Tu poder auxiliar o processo dela comprar e ela chegar no final e falar assim, cara, eu nem sei, nunca passou isso pela minha cabeça, porque por N motivos eu não consegui comprar. Se não fosse isso, eu não conseguiria. Então, é isso, sabe? E aí também a questão da expansão das lojas, de construir lojas e ter equipe comercial. Cara, eu já tive vendedor que me mandou depoimento, minha esposa tá de prova, quando ele comprou a casa própria. Cara, mandando textão, assim, cara, chorando, que nunca imaginou, se não fosse através do consórcio, e não era nem como cliente, como corretor comprar. A gente é uma ponte, né? Exatamente. A gente é uma ponte que acaba ajudando tanto muitos clientes quanto pessoas que trabalham com a gente, né? Exatamente. Então, o brilho no olhar é isso, cara. É saber que o que eu vendo ajuda outras pessoas. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta de transformação na vida, né? Homem, vamos lá. Eu vou fazer te deixar numa saia justa agora. Se tu fosse fazer um pitch elevator, certo? Um pitch de venda sobre a questão do consórcio. Em 30 segundos.
Como tu faria? Beleza, vamos lá. Eu não vou ficar de pé, vou ficar sentadinho aqui. Tá bom, vamos lá. Mas, cara, hoje se eu fosse fazer um pitch pensando em segmentando, tá? Segmentando o empresário. Primeiro eu começaria com uma pergunta. Vamos lá, você é empresário, Pedro, qual que é a tua maior dor hoje? Qual que é o teu maior anseio no futuro? Muito provavelmente tu falaria pra mim que é a aposentadoria. Certo. Cara, porque hoje tu pode ter um padrão de vida aqui e por mais que você contribua o teto, né, INSS, vamos falar, ou Previdência, você vai aposentar aqui. Previdência ainda não, mas INSS vai aposentar aqui. Como que tu vai compensar esse buraco, né? Então, cara, qual que é o teu maior anseio hoje? Vamos lá, encontrei um empresário. Ele vai me falar que o maior anseio dele é o que ele vai fazer quando parar de trabalhar, ou que ele não pode parar de trabalhar porque ele precisa manter o padrão de vida. Hoje o consórcio, então, se eu te falar que o consórcio hoje, você pode compensar essa tua aposentadoria sem precisar fazer aportes de ativos gigantescos, apenas aportes mensais, e sem precisar se preocupar. Hoje o consórcio é isso. Hoje o consórcio você só precisa contar com uma boa gestão e com pequenos aportes. Então eu trabalharia dessa forma. Ofereceria um pitch de vendas meu, seria pensando no empresário. Um planejamento de médio e longo prazo para o cara se aposentar. Se aposentar. Top. Top demais. Próxima situação. Tu é um cara que tem muito dinheiro, certo? Vamos lá. Todas as pessoas que sentam aqui desse outro lado, eu costumo fazer uma pergunta que é o que tu investe? Vamos lá, é muito fácil hoje a gente pegar e falar pro cara, tu deveria investir em tal situação, mas a gente tem que falar o que a gente faz. Sim. E até mesmo se a gente não faz, não faço por honesto, por esse e esse motivo. Então hoje, quais são os investimentos que o Michael tem? Vamos lá. Eu aprendi isso há pouco tempo, tá? Alguns anos, não faz muitos anos, porque erro, né? A gente tem que não só falar das coisas boas, né? Sim, claro. Mas o maior erro que eu cometi lá no início é achar que consórcio ia me enriquecer como vendedor. E hoje o consórcio não vai enriquecer ninguém. Mas eu vendo muito bem. Ok, mas ele não vai te deixar rico. Riqueza vai fazer o que você vai fazer com o dinheiro que o consórcio dá. Então, hoje o que eu invisto, eu tenho muitas cartas de consórcio, 100% cartas de consórcio, mas eu invisto em imóveis, né? Legal. Imóveis na planta, terrenos, nenhum outro tipo de negócio. Qual que é o meu outro negócio? O negócio hoje, o segundo negócio é a mentoria, que é voltado para o consórcio, tem o digital, tem o livro, 100% voltado pro consórcio, querendo ou não, no final das contas então é imóveis, né? 100% imóveis e consórcio. Então, na verdade, tu acaba investindo, vamos lá, alavancagem financeira, vendendo a carta talvez quando é contemplada, sim, certo? Exatamente. E alavancagem patrimonial, que é ter vários imóveis como fonte de renda, certo? Exatamente. Então, cara, vamos lá. O que a gente fala para fazer é o que a gente faz, dentro certo? Da minha estratégia, sempre que eu apresento para um cliente, a minha estratégia é contemplar. Se eu contemplo até 36 meses, uma carta de imóvel, vende a carta, alavanca dinheiro, né? Passou disso, aumento de patrimônio. Cara, eu com 39 anos de idade, eu já vou ter imóvel quitado. Coisa linda. 39 anos de idade, porque meu primeiro imóvel foi com 24 anos. E aí a pergunta que eu sempre faço pro cliente, e muitas vezes ele até fica meio assim, né? Cara, quantos % da população brasileira vão ter imóveis quitados com 40 anos de idade? Pá. Entendeu? Praticamente não existe, até porque, vamos lá, se a grande maioria da população brasileira hoje, infelizmente, faz financiamento e o financiamento é 30 anos, vamos lá, o cara teria que ter feito com 10 anos, né? Não, e a mensagem e eu sei que tem vendedor de consórcio que vai escutar. Cara, se você é vendedor de consórcio, se tu não tem consórcio, e acontece muito. Sim, cara, acontece. Lá no escritório não pode, mas acontece, eu sei que acontece. Cara, tu tem que acreditar no produto que tu vende, então tu tem que ter, ponto. Mas eu não tenho dinheiro pra pagar, cara. Quanto que tu precisa vender a mais pra pagar? Então vamos vender a mais, tu tem que colocar isso no teu fluxo, né? Mas basicamente é isso. E, cara, não é o dinheiro, não é o salário que vai deixar rico, cara. Tem que investir, tem que reinvestir esse dinheiro. Que é a ideia que a gente vende pra todos. Exatamente. Cara, uma coisa bem legal, tá? Uma coisa bem legal que, pra quem não sabe, a gente se conheceu numa disputa sadia, né, Michael? Sim. A gente já conhecia o Michael e tudo, mas conhecia um pouco mais do Michael quando a gente começou a brigar ali pra ficar em primeiro do estado, né, homem? Foi. E foi muito legal que eu conhecia o Michael, depois eu tive o privilégio de conhecer um pouco mais
o Michael, e é uma pessoa que tá aqui na mesa hoje por causa que, além de tudo, eu gosto muito dele. É uma pessoa íntegra, é uma pessoa que toda a trajetória, eu não conhecia aquele outro lado, mas toda a trajetória é linda de se ver, e com certeza tu onde tá, tu ainda vai mais alto, isso eu tenho certeza, porque tu passa uma sinceridade na tua voz, e então tu merece, Muito né, obrigado. crescer cada vez mais, assim como todas as pessoas que são íntegras, né? Que são verdadeiras, que fazem pelo melhor, não pensando na volta. Todas as pessoas normalmente tendem a crescer. Mas lá atrás a gente tinha uma certa competitividade, Sim. certo? Até hoje tem, mas começou lá atrás, certo? E eu queria te perguntar, para nós foi muito interessante como empresa, Sim. certo? Ter essa competitividade com uma outra empresa que era a tua empresa. Sim. Fez as duas empresas crescerem. E isso acontece também dentro dos escritórios, né? E vamos lá, isso eu não estou falando nem questão de escritório só de consórcio. Eu posso botar qualquer segmento de vendas, né? Existe uma competitividade que pode ser sadia. Para nós foi muito interessante, que nos fez crescer muitos. Exato. E o que tu pensa sobre isso, Mike? Cara, eu acredito que é fundamental hoje tu ter alguém que tu possa competir, né? Porque era 2020, né, a nossa competição, Isso. né? Eu lembro que em 2019, quando a gente ficou campeão do estado, né, que a gente tinha vendido quase 200 milhões, e quando a gente começou aquela questão de competição, que vocês foram campeão do estado nesse ano, cara, a gente quase dobrou o resultado. E a competição, ela faz isso, ela faz com que você muitas vezes se mexa, façam coisas que você não quer fazer, mas também você vai fazer, porque você também não quer ficar para trás, né? Perfeito. E o vendedor hoje que não tem um pouco de competitividade, não tem ambição, cara, geralmente ele é preguiçoso. Né? O vendedor, cara, que ele não tem ambição, muito provavelmente é um cara preguiçoso, e aí ele não vai ter essa competitividade pela preguiça, né? Então, assim, cara, tentar colocar, não é a competição, não é colocar um contra o outro, né? Então nós tínhamos lá as apostas, né? Quem perder vai pagar o churrasco, vai pagar o chopp. Perdi, aguenta a corneta. Sim. Mas, cara, quando você perde, e é legal perder, porque você aprende mais na derrota do que na... Perfeito. Cara, tu volta no outro mês, onde que eu errei? O que eu preciso fazer pra corrigir? E aí tu vem de novo, né? Tu vem de novo. Que eu acho legal, tipo assim, ó, falando desse assunto, né? Com certeza o cara tem que ser melhor do que ele mesmo, um dia após o outro e um mês após o outro, certo? Tu tem que melhorar, às vezes... não, tem muito aquela situação, eu não preciso olhar para os outros, eu tenho que olhar para mim mesmo, certo? Porém, claro, o cara tem que ter essa situação, mas sim, o cara tem que dar uma olhada pro lado, para trás, para frente, para tentar entender, às vezes, quais pontos tu pode melhorar e até mesmo ter aquela competição sadia para tu olhar assim, cara, se o cara chegou lá, eu também posso. Exatamente. Né? Se o cara daqui a pouco tá do meu lado, não, quero ganhar dele. Mas, claro, quando é sadio é interessante. Quando vira uma briga de fato, não é mais interessante. Então, é esse ponto que eu acho interessante. É que existe a auto-performance e a auto-performance, né? Auto e alto, com L e U, né? É uma coisa você competir com os outros, né? Então, sim, isso vai fazer com que você muitas vezes se sinta desconfortável, né? Porque você vai ter que se mexer. Vamos lá, eu quero crescer no meu negócio. Cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso cada vez ser o melhor, né? Não é só resultado em números, mas eu preciso desenvolver, preciso vender mais, eu preciso ter mais retenção de clientes, né? E eu também tenho que fazer a minha auto-performance. Cara, o que eu tô fazendo para ser melhor que o mês passado? Entendeu? Mas só isso também não basta, né? Eu tenho que melhorar comigo mesmo, eu tenho que competir comigo mesmo, cada vez performar mais. Mas eu também tenho que olhar pro mercado. Perfeito. Porque senão daqui a pouco o mercado tá evoluindo 300%. E o mercado... E tu tá ali ainda no 100. É. E achando que foi muito bom. É bom, claro que é. Mas eu também tenho que olhar que eu posso ir ao mais longe, né? E a gente sabe que o mercado, ele muda muito rápido, né? Pô, imagina o que era 2020 pra que agora, por exemplo, né? Exatamente. E, pô, a gente tá falando de 3 anos. Nada. Imagina, quando eu entrei na administradora vendia 4 bilhões. Hoje vende 12 e vai vender 15, né? 15 bilhões. Bilhões, entendeu? É uma coisa meio absurda. Cara, quando nós entramos, um vendedor que performava, eu lembro, cara, que
eu entrei em março, nós já estávamos abrindo a primeira filial. Quando eu vendia 1 milhão, cara, era... Nossa senhora, o cara vendeu 1 milhão, porque não existia nem grupos de 1 milhão, né? Não existia investimento quase. Sim. O cara tava muito alto, né? Hoje, cara, uma cotinha o cara faz 1 milhão. Então hoje o vendedor, cara, que ele tem que começar a olhar para isso, né? Cara, um vendedor hoje, ele vai vender 1 milhão... Cara, se não quiser, não vende, né? Mas tá muito mais fácil. Porque é a evolução do mercado, né? Assim como tem pessoas hoje que vendem 1 milhão, tem pessoas que vendem 3, 4, 5, 10 milhões por mês. Exatamente. Então, isso uma pessoa, não é nem um escritório, né? Uma pessoa. Então, dá para evoluir cada vez mais. Exato. Michael, eu queria que tu deixasse uma mensagem pra galera que tá assistindo. Primeiramente, muito obrigado. Tá? Obrigado. Foi uma honra te ter nessa mesa. E o que eu acho legal, tá? De olhar pra câmera e falar para as pessoas cara, se tu fosse pegar o Michael lá de trás, por mais que o Michael lá de trás sempre foi um cara muito batalhador, né? E o Michael de hoje, o que tu falaria pro Michael lá de trás, certo? E se tu quiser deixar alguma outra mensagem pessoal pra família, pro pessoal que trabalha contigo. Bacana. Cara, muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui. Sei que a gente demorou um pouquinho pra sentar, pra bater esse papo, mas é pela logística mesmo, né? Não era falta Só 6 horas de viagem. Não era falta de interesse mesmo. Nunca vai ser. Estar aqui com vocês é sempre muito bom. Eu aprendo muito contigo, Pedro. Também é uma referência pra mim, tu sabe disso. Obrigado. Um cara, como você falou, extremamente idôneo você é, cara, uma inspiração, um bom líder, um baita empresário. Então eu me inspiro muito na tua trajetória. E, cara, a mensagem que eu deixaria pra mim lá atrás é que, assim, o trabalho compensa. O trabalho sempre vai compensar. Não importa qual é o teu grau de escolaridade, quais são as tuas dificuldades, qual é o ambiente que você tá. Se você for um cara com determinação, que tem disciplina e quer mudar de vida, você consegue, independente do segmento que você faz. E, se você é vendedor, que está escutando isso, vendas transformam. Cara, vendas, você pode transformar a tua vida muito rápido. Porque não existe limite para um bom vendedor. O vendedor, ele só precisa querer. Então, assim, se você está passando hoje uma dificuldade na tua vida, se você está entrando pro segmento de vendas, cara, busque acreditar que é só uma fase. A fase, ela vai passar. E entenda que se você fizer todo dia o que tem que ser feito, não esquecendo do básico, feijãozinho com arroz todo dia, as coisas vão acontecer. E lá na frente, da mesma forma que hoje eu olho lá pra trás, eu tenho certeza, cara, que valeu a pena e vai valer pra você também. Então, pra mim... Fala do livro ali, homem. Vou fazer... Tua obra no mundo, claro. Minha obra no mundo, né? O Poder da Venda. Pra quem ainda não adquiriu, pode adquirir o livro físico, digital. Cara, eu fui convidado aí há um tempo atrás, já um pouco pela mentoria, um pouco por trazer muito conteúdo pro Instagram. O Instagram acaba que vira uma vitrine para nós, vendedores. A gente tem que começar, quem ainda não tá, tem que vir para esse mundo. Não tem mais como fugir disso, né? O Instagram é nosso currículo. Então, eu fui convidado a escrever do livro. Hoje eu sou um coautor, né? O livro está sendo agora lançado na Bienal do Rio de Janeiro. Vai ser lançado nesse mês. Tem um lançamento em Portugal também. Ah, que legal. Sim, a editora é muito grande. Eu me surpreendi quando eu conheci, né? Veio um convite e no primeiro momento a gente até acha que é golpe. Fica com um pouco de receio, né? Mas comecei a pesquisar. E hoje o livro ele fala sobre vendas. Vendas na veia mesmo, sabe? São 32 autores de diversos segmentos, onde cada um pegou um dos temas. O meu tema ele fala sobre como manter uma equipe... como manter uma equipe motivada e a importância de uma equipe motivada para a performance, né, do resultado. Muito porque trabalho com equipe comercial, sempre trabalhei. Eu acredito muito que hoje você quer crescer, você precisa ter uma equipe. Então, não tem como hoje você sozinho você vai mais rápido, aquele velho ditado, né? Mas com mais pessoas você vai mais longe, né? E entender que as pessoas, elas têm os objetivos delas, os próprios sonhos, né? E nós, como gestor, a gente tem que o quê? Montar ambiente para que essas pessoas conquistem. Então, o meu tema é sobre isso. Então, se você tem equipe comercial, vai fazer muito sentido. Mas o livro tá muito legal, tem muito São 3 livros, um é para mim, então é isso? Um é para ti, com legal. Certeza. Depois eu vou mandar uma mensagem para ti, autografar. Legal. E o outro é pro Maurício e pro Bitelo? Pro Maurício e pro Bitelo. Beleza. Ó, vou levar o livro para vocês daí depois, tá, gente? Isso aí. Não, show de bola. Deixa o teu Insta. Meu Insta é Michael Freitas, simples, Michael com K, né? Simples não, né? Michael Freitas, você vai encontrar lá.
Falo muito conteúdo sobre vendas, muito conteúdo sobre consórcio. Então, eu tento muito mais do que só vender consórcio lá, mas é poder ajudar outras pessoas no desenvolvimento delas. Uhum. Então, me segue lá, vai ter bastante coisa legal. Sempre tem, todo dia tem conteúdo. E é isso. Para quem não nos segue ainda, @wolfcast, @pedroverissimo.wolf. Obrigado por mais um Wolfcast. Uma honra com um cara que é vendedor, gestor, empresário, mentor e agora escritor. Finalizando mais um Wolfcast. Obrigado a todos e até a próxima. Até mais.